Começando, então, o top 5 aqui de Patrícia. Quem está em primeiro lugar não necessariamente quer dizer que é o mais cobrado, mas um dos mais cobrados. Não, é o mais cobrado. É o mais cobrado? É o mais cobrado. Então, preste atenção. Primeiro lugar do top 5, como estabelecer o diagnóstico da insuficiência adrenal? Isso, então... O que é que tem caído sobre esse tema? Esse tópico, sem dúvida, é o mais cobrado do meu levantamento dos últimos 5, 6 anos, esse diagnóstico de insuficiência adrenal. Tanto do ponto de vista hormonal, assim, qual exame que você pede, em que horário você pede, como você interpreta, até outros exames laboratoriais que auxiliam nessa suspeita desse diagnóstico. E, dentre esse diagnóstico também, a história da crise adrenal. Certo. Que muitas vezes o paciente vai descobrir que tem o diagnóstico de insuficiência adrenal diante de uma crise adrenal. Perfeito. Então, isso daí é a principal coisa que cai na parte de adrenal, certo? Então, bora lá. Suspeita de insuficiência adrenal. O primeiro exame a ser solicitado seria um cortisol matinal. Sim. Certo? Se ele for menor que 3, fechou o confirmado. diagnóstico. Maior que 18, afastado. Sim. Entre 3 e 18, que é uma faixa muito ampla, mas é uma zona cinzenta, não é isso? Isso. O que é que você faria nesse caso? E aí fazer testes de estímulo, Certo. que a gente pode fazer tanto o teste com ACTH sintético ou fazer o teste de tolerância à insulina, que é administrar a insulina endovenosa para o paciente vai fazer uma hipoglicemia e na presença de hipoglicemia ele deve, se ele não tiver insuficiência adrenal, ele deve responder com o aumento do cortisol. Perfeito. Se ele não responde, se esse cortisol não chega acima de 18, você confirma também essa insuficiência adrenal. No caso do ITT, por exemplo, que é o teste de tolerância à insulina, é o padrão ouro para o diagnóstico da insuficiência adrenal de causa central, certo? Então, cai muito essa questão dos exames, desse valor abaixo de 3, acima de 18, quando fazer o teste de estímulo. Outra coisa que cai muito também é suspeitou da insuficiência adrenal e o paciente está em crise adrenal, não tem que fazer teste nenhum, tem que tratar a crise adrenal. Boa. Então, na suspeita da crise adrenal, é um paciente que chegou com hipotensão do abdominal, hiperpigmentação, não sabia que tinha, está hipotenso. Você até pode solicitar exame que seja, mas você tem que tratar aquela crise primeiro, que é uma condição potencialmente fatal. Você não vai esperar sair o exame cortisol no sair, dia claro. seguinte, né? Então, é hidratação, é hidrocortisona endovenosa, então isso também cai. E se eu conseguir, eu coleto ali o cortisol, né? Até pode coletar, nessa e depois você chegada vê o dele à resultado. emergência. Exatamente. Perfeito. Eu já vi questão sobre isso assim, ele colocava lá um paciente com cortisol, por exemplo, de 10. E na alternativa falava, o diagnóstico está afastado, está confirmado, Sim. né? Então, é justamente um valor que você tem que indicar teste dinâmico, certo? Isso. Tem algumas coisas também desse diagnóstico que às vezes podem ser de pegadinha, de prova, quando tem paciente que tem aumento de CBG, redução de CBG, porque se eu estou falando a dosagem do cortisol sérico matinal, ele é uma dosagem do cortisol total. E isso pode sofrer influência da CBG, que é a globulina ligadora do cortisol. Em algumas situações podem falsear isso para mais ou para menos, apesar que isso não é o mais comum de ser cobrado, é mais essa questão dos pontos de corte. Outra coisa que também pode ser cobrada é o diagnóstico clínico mesmo da insuficiência adrenal. Em quando você vai suspeitar, né? Boa. Quando você tem autoimunidades associadas, então lá na questão fala que é um paciente que tem tiroidite Hashimoto, Diabetes tipo 1. que tem diabetes tipo 1, que tem vitiligo, e aí ele vai perguntar, coloca um quadro clínico clássico e pergunta qual o diagnóstico mais provável, para que ele pode ter uma insuficiência adrenal associada. Ou então, por exemplo, um paciente que usava glicocorticoide de forma exógena crônica e suspendeu abruptamente esse glicocorticoide. Então, é uma outra causa de insuficiência adrenal, o diagnóstico presuntivo, porque ele tirou aquele corticoide sem fazer desmame. Então, quando eu falo no diagnóstico de insuficiência adrenal, é desde o diagnóstico clínico, quando você deve suspeitar essa insuficiência adrenal, e como que você vai fazer esse diagnóstico laboratorial. Boa. Certo? E a gente tem na parte clínica manifestações relacionadas à falta do glicocorticoide, digamos assim, né? Náusea, sim, mais no vômito, específico. do abdominal, uma astenia. E temos também sintomas relacionados à deficiência da aldosterona, mineralocorticoide, Sim. naqueles casos de doença de Addison. Isso. Então, o paciente teria hipotensão, distúrbios eletrolíticos, né? Hipercalemia, hiponatremia importante. E lembrando que a doença de Addison, ainda no diagnóstico, né, que é a adrenalite autoimune, é a principal causa de insuficiência adrenal primária, mesmo no Brasil, que anteriormente eram doenças infecciosas, como tuberculose. Não é tuberculose, então? Não é mais. É insuficiência adrenal primária por doença autoimune mesmo. Dentre os diagnósticos diferenciais etiológicos, né, é a doença de Addison. E outra coisa
que vale salientar que tudo que a gente está falando aqui é insuficiência adrenal de verdade e isso pode ser cobrado na prova, que podem colocar um quadro clínico nada a ver, frustro de um paciente que não tem nada típico, que chega lá com um exame de rotina, que foi solicitado cortisol, e cortisol não é feito para ser exame de rotina e que não existe fadiga adrenal. Por certo? favor, pessoal. Patrícia, fechei esse diagnóstico, certo? O próximo passo seria avaliar a CTH para definir se é primário ou se é secundário. Isso. Como é que seria a interpretação do ACTH nesse contexto? Veja, usualmente na prática, na clínica, né, assim, no dia a dia, quando o paciente tem insuficiência adrenal, a gente muitas vezes já sabe qual é a etiologia, né? Porque ele é um pós-operatório de cirurgia hipofisária. Aí você já sabe que se ele tiver insuficiência adrenal vai ser central. Mas na prova, nem sempre, né? Na prova ele coloca lá um quadro clínico. Se vem acompanhado de muitas autoimunidades, você pode até supor que é uma insuficiência adrenal primária. Mas quando você não sabe, você não tem nenhuma dica, você primeiro confirma essa deficiência de cortisol e depois dosa CTH. Se o paciente tem uma CTH elevado, geralmente acima de 100, você vai estar diante de uma insuficiência adrenal primária, onde o problema é nas adrenais, e aí, compensatoriamente, você tem um ACTH muito alto. E quando você tem insuficiência adrenal secundária, geralmente você vai ter um ACTH baixo, menor do que 10, mas pode até, assim, tem um valor ali limítrofe. Geralmente o ACTH na insuficiência adrenal central vai estar menor do que 10, e na primária ele vai estar maior do que 20. Certo. Mas geralmente é muito maior do que isso. Perfeito, perfeito. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.